Ficamos no capítulo 6, né? 6, e hoje nós faremos o 7, começando do 7 em diante. Romanos capítulo 7. E continua ainda o trabalho de Paulo falando sobre a questão do pecado. E se fôssemos dar um tema ao capítulo 7 de Romanos, poderíamos dar a miséria do pecado, não seria um dos temas que cairia bem de cheio aí Romanos capítulo 7. O Enio vai lançar Romanos capítulo 7 e nós estaremos lendo, e de acordo com o que formos lendo, vamos comentando. Caso você tenha alguma dúvida ou queira partilhar algum comentário, alguma coisa, é só levantar a mão e nós lhe daremos aí a oportunidade. Diz-nos aí Romanos 7, a partir do 1: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que viver? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque vamos ficar só até o 4, trabalhar um pouquinho no 4. Paulo, ele pega aqui esse início do capítulo 7, e ele fala sobre poderíamos dar um tema, os dois maridos. Os dois maridos. Ele se refere a este marido, a lei, certo? E o outro marido, Cristo. E nós sendo esta noiva, esta esposa, esta mulher. E ele diz que, na lei humana, estando o marido ainda vivo, a mulher está ligada a ele, mas vindo a morte, então ela está desobrigada do vínculo conjugal que ela tinha com ele, podendo contrair núpcias com outro. E nesse caso, ele diz que quando o ser humano ele estava debaixo da lei, ele estava ligado com ela como se fosse uma lei de um matrimônio. Mas a lei não morreu. Certo? Então o que ele vai dizer? A lei não morreu, mas a mulher morreu. No caso nós, a igreja em Cristo, ela morreu. E diz também que ela ressuscitou, ela ressurgiu, não mais para viver agora ligado ao matrimônio antigo, que era com a lei, mas agora um matrimônio novo, com Cristo. Então ele faz aí esta comparação, não é, de dois maridos. Um estava casado com a mulher, mas a mulher morreu, então ela ficou desobrigada, mas ela ressuscitou, ela foi ressuscitada pelo outro, então logo agora ela pertence ao outro. Quando nós vamos ver o livro de Gálatas, Paulo ele vai trazer esse assunto bem mais mastigado, em relação à igreja, e à lei, e à graça. E Paulo deixa então, no livro de Gálatas, bem mastigado. Então aqui ele vai trabalhar esta relação conjugal, falando da nossa ligação com Cristo. Vamos dar continuidade, Enio. Eu vou pegar a minha leitura aqui, para mim não ficar olhando para lá. 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei,
operava em nossos membros, para darem frutos para a morte. Mas, agora, temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Paulo ele vai trabalhar aqui no capítulo 7, bastante essa questão da letra. Por quê? Ele vai trabalhar a questão de que a lei de Deus, ela estava dividida em duas partes. A letra, aquilo que estava escrito realmente ali, e o espírito da letra, ou seja, como se interpretava aquilo que estava escrito. Então a letra dizia olho por olho, ou seja, se alguém furar o teu olho, então ele deve ter o olho dele furado também. Mas agora, e essa interpretação? Vai ser assim? Então, o Novo Testamento, ele vai trabalhar o espírito da letra, e não a letra. Então, quando Paulo, ele trata a letra que caducou, era aquilo. Porque no Novo Testamento, o que exige de nós, não é meramente o guardar aquilo ali, mas é o sentir aquilo ali, é o viver aquilo ali. O que é que Jesus disse? Que no Velho Testamento deveria amar os amigos e aborrecer o inimigo. Então isso é muito fácil. No Novo ele disse, olha, ame aquele que vos ame e orem por aqueles que vos perseguem. Então uma coisa já modifica, entra o sentimento. Deixa eu ver se eu consigo ser mais claro. O seu patrão, ele diz, olha, faça isso. Você não quer fazer, mas você vai fazer por quê? Porque se você não fizer, você terá represária. Você terá o seu ponto cortado, você terá perca salarial, alguma coisa. Então fazemos com medo de punições. Mas às vezes, ele diz, faça isso. Então nós vamos fazer não por medo, mas por amor, porque gostamos de fazer, porque queremos fazer aquilo ali. Então tem esses dois pontos. O guardar a lei, muitas vezes, era por causa de uma penalidade, não um desejo do coração. E é isso que Paulo vai falar quando ele trabalha que a letra caducou. Nós não vamos servir a lei por medo, mas servimos a Cristo por amor. O amor de Cristo nos constrange, diz Paulo aos Coríntios. Então, versículo 5, quando estávamos perdidos, aí ele diz, as paixões dos pecados obravam em nossos corpos, e a lei não nos ajudou em nada. Ou seja, aquelas paixões, nós cometíamos falhas, e a lei em nada podia fazer para nos purificar, para tirar. Porque o que era a lei? Observe isso, para que você possa adquirir o perdão. A lei em si não nos purificava. Quando nós vamos para 1 João, capítulo 1, versículo 9, aí diz, se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Além dele nos perdoar, ele nos purifica. Tem duas ações. Uma é não imputar a punição, e outra é nos purificar, nos limpar, nos capacitar para viver a vida realmente santa. É o que a lei não podia fazer. Então, no versículo 5 ele diz, agora com a fé em Cristo, ou seja, nós estamos livres da lei. A lei ela já não tem mais. E servimos, aí ele diz, em novidade de espírito.
novidade de espírito. E não simplesmente observando aquela leitura e com medo de punição, guardando aquilo ali. Mas servimos no espírito. É algo prazeroso, é algo interno, não baseado no medo. O crente, ele não pode fazer as coisas para Deus. O crente, ele não pode viver o evangelho baseado no medo. Eu não faço isso porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo dos castigos de Deus. Está errado. O crente não pode viver baseado no medo. Ele tem que viver baseado no amor. É algo que fazemos porque fazemos por prazer e não por medo, ou não por obrigação. Se aqui vimos por obrigação ou por medo, não serve. Não serve. Versículo 6. Olha o versículo 6 aí. Versículo 6 não diz que o crente não tem a obrigação de obedecer a Deus. Não é que ele não diz isso. Mas nós não devemos fazer isso com medo. Realmente nossa obrigação está maior porque conhecemos Cristo. E Ele mesmo diz que nós somos membros da família de Deus. É aquilo que Ele já disse. O amor de Cristo nos constrange. Versículos do 7 ao 14. Nós vamos ler agora do 7 ao 14. Aí ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Ou seja, se não existir uma lei, não pode acontecer a infração. Se não tem nada que diga que nós podemos ficar aqui a noite toda, não tem nada que proíba, então nada é errado. Agora, se houvesse uma lei que dissesse: olha, a partir das 22 horas tem que encerrar as atividades, tem que lacrar o templo, agora só amanhã. Mas por que lacrar o templo? Não, porque é uma lei que diz que tem que lacrar, tá bom, é uma lei. Mas se não tem lei, então nós podemos ficar a noite toda aqui e não estaremos cometendo nenhum erro, nenhuma falha, nenhuma penalidade. Então a lei, ela proporcionou o conhecimento do pecado, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. 8. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Olha o que foi que Satanás fez com Eva. Deus disse para Eva: olha, você não vai comer, você não vai tocar no fruto. Nós não sabemos quanto tempo Eva passou ali. Suponhamos que passou anos. Eu acredito que ela via aquela fruta e normal. Mas no dia que Satanás instigou a Eva, né, sobre aquilo ali, então ela teve a curiosidade. Satanás ficou instigando, até que ela terminou comendo do fruto e dando ao seu esposo. As coisas para nós, elas não têm sentido enquanto nós não somos incitados em relação a elas. Elas estão quietinhas ali. Nós nunca percebemos, mas se alguém começar,
a provocar, incitar, a coisa acontece. Foi o que, de fato, a lei fez. Ela incitou a concupiscência, as paixões do homem. E você pode pegar uma caixa, põe uma caixa ali, deixa ela ali. Ninguém vai mexer naquela caixa. Mas ponha algo escrito lá, não mexa nessa caixa. Vai atinar a curiosidade das pessoas. E na hora que alguém ficar só, ele vai olhar, ver o que é que tem dentro daquela caixa. Foi o que a lei fez. Continuando. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado. E eu morri. Ou seja, se não tiver esse mandamento, essa ordem, essa exigência, não existe lei. Eu não sou infrator. Viverei tranquilo. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Só volta um pouquinho. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Qual é o problema? Aí está esta curiosidade, essa concupiscência do homem. Eu me lembro, não estou me recordando o ano, mas não me recordo o ano. Houve uma campanha entre os batistas no Brasil, intitulada Quem Ama Espera. Era uma campanha para os jovens, tal. Aí tinha uns votos, tinha umas coisas, de tudo. Bom, e as igrejas abraçaram aquela campanha, trabalhando com os jovens. Gente, foi um dos grandes arrependimentos dos batistas. Porque foi o ano que houve mais prostituição no meu batista. Foi atinar a mente dos jovens. Foi dizer assim, não faça. Aí foi que eles fizeram. Atinou a curiosidade, aí foi que fizeram. Nunca esqueci daquele negócio ali. Sim. É horrível o ser humano. É horrível mesmo. Assim, a lei é santa. E o mandamento, santo, justo e bom. Logo, logo tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O que ele vai dizer? O problema não é uma lei, o problema não é um mandamento. O que é o problema? É o indivíduo. É o indivíduo. Ontem mesmo teve um acidente horrível ali na ponte. Né? O que foi que aconteceu ali? Simplesmente a quebra da lei. O camarada foi ultrapassar uma carreta em cima da ponte, pelo lado direito, ali o lado do chamado guarda-reio, né? Não dá. Então ali o que aconteceu? Provavelmente tocou o guidão da moto, alguma coisa tocou, ele perdeu o equilíbrio e caiu debaixo da carreta. Ou seja, era só ter um pouquinho de paciência.
não ter infringido ali a lei, esperado, oportunidade de espaço para ultrapassagem. Só isso. O problema não é a pista, o problema não é o transporte, é só o indivíduo. A lei é boa, o mandamento é bom. Só isso. Certo? Então aí, o que é que ele diz? Se a lei não produz santidade, então é a pergunta que ele faz, então por que Deus concedeu essa lei? Mas a lei, ela não é para conceder, não é para transformar o indivíduo santo. A lei é para dizer a ele, olha, se você parar aqui, você não peca, mas se você não parar, você peca. Então a lei em si, ela não transforma ninguém em santo. Apenas ela diz, se você parar, se você não parar, você vai sofrer penalidade, é só isso. Paulo descobriu aqui, irmãos, duas respostas a essa pergunta. Primeiro é que ele diz, olha, a lei ela é espiritual. Segundo, é que o homem é carnal. E aí, quando bate o homem carnal com algo espiritual, dificilmente vai dar certo. Outra coisa que ele diz no versículo 7 é que a lei, ela nos revela o pecado. Cabe a nós. Bom, versículos 15 em diante. 15 em diante ele vai falar sobre, agora, dois princípios. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso é o que faço. Ou seja, é aquilo que eu não quero fazer, é que me pego fazendo. Como cristão, todos nós gostaríamos de ser o crente mais elevado, nós gostaríamos de estar no patamar mais elevado da fé, da santidade. Se dependesse, nós não erraríamos em nada, nós seríamos as pessoas mais certas da face da terra. Mas aqui e lá nós nos pegamos cometendo aquele mesmo erro de sempre. Qual é o problema? O problema não é o fator espiritual, o problema é nós. É o que Paulo está dizendo, aquilo que eu não quero fazer, é o que eu me pego fazendo. (16) E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então o problema não é a lei, sou eu. De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então, ou seja, o pecado ainda está tendo força, ainda está tendo poder na nossa vida. Porque de outra forma, nós não cometeríamos erros. Continua ainda. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, até que temos essa vontade, esse desejo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, então, fomos dominados pelo pecado. Perdemos a administração da coisa. Tá? E é muito difícil, porque uma das coisas, um dos frutos do Espírito, um dos pontos do fruto do Espírito é o domínio próprio.
E aqui e acolá nós perdemos esse domínio próprio. Em vários aspectos. Vários aspectos. Porque quando a gente fala assim, se pensa sempre nas questões morais, mas não é só nas questões morais, não. Tem questões mais simples. Quer ver? Ó? Até no controle. Porque o que é o pecado? É tudo aquilo que eu devo controlar e não controlo, se torna pecado. Por isso que a glutonaria é pecado. Porque a glutonaria é comer em desmedida, ou seja, é comer de forma que vai adoecer. Não é uma necessidade, mas a pessoa não consegue se controlar. A compulsividade de compras, tudo que vê quer comprar, está endividado, mas eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar. Falta de controle. Tudo isso é pecado. A partir do momento que nós perdemos o controle, pecamos. Aí, ó. Então, acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Pronto, agora Paulo ele vai fazer um jogo de palavras, sinônimo e antônimo. Então ele vai utilizar o velho homem, o novo homem, o meu entendimento, os meus membros, sempre fazendo o contraste de um com o outro. Quer ver? Volta bem aí, o versículo. Ó, aqui, ó. Porque segundo o homem interior, ou seja, o crente, o homem espiritual, né, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, olha aí, o contrário. Agora o velho homem, matando. Aí depois a lei do meu entendimento, olha aí, novo homem, me prende abaixo da lei dos meus membros, o velho homem. Então ele vai fazer o jogo de palavras, né, falando do novo e do velho homem. Continuando. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele faz essa interrogação. O que Paulo chega a dizer aqui? Olha, se dependesse de mim, se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Aqui ele joga a toalha. O que é que ele... Porque muitas vezes nós fazemos um julgamento errado de nós mesmos, achando que nós somos perfeitos, que nós somos isso. Então Paulo aqui, o que é que ele diz? Jogo a toalha, eu por mim mesmo. Mas aí vem o versículo seguinte, que é a salvação. Então ele diz, ó, miserável homem que sou, quem me livrará esse corpo da morte? Aí, outro, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí ele vai e continua. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o que Paulo diz? Olha, miserável homem que eu sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, sem Jesus Cristo, eu estava perdido. Sem Jesus Cristo, nós estávamos perdidos. Porque nessa luta, no combate diário, nós nos esforçamos, nós lutamos, mas sem a ação de Cristo, sem a ação do Espírito, seria uma batalha perdida. Perderíamos essa luta. Aí agora ele vai e faz a conclusiva. Portanto,
Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele vai trabalhar agora essa questão da mente, que nós vamos vencer as ações, porque até então, no 7, ele vai trabalhar a questão das ações. Eu quero fazer as coisas para que eu seja santo, eu quero fazer as coisas para que eu possa tornar-me agradável a Deus. Aí ele finaliza dizendo assim: olha, você querendo fazer, você não vai conseguir. E ele passa no 8 dizendo: use a mente, use a sua mente, envolva a sua mente com Deus. Não é fazer, mas é envolver a mente. Se você envolver a mente, para que lado você envolver, então você terá a vitória. E muitas vezes nós queremos fazer a transformação, mas uma transformação visível, palpável, quando na realidade nenhuma transformação ela pode começar na nossa vida se não for pela mente. Toda e qualquer transformação, irmão, ela começa pela mente. Adiantando um pouco, por isso que lá no Romanos 2 ele diz: olha, não vos amoldeis a este mundo, mas aí ele diz: transforme você mesmo pela renovação da vossa mente. Tudo é a mente. A partir de hoje, tente entender isso aí. Nenhuma mudança na sua vida acontecerá se ela não começar pela mente. Não existe. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos lá. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Duas leis: a lei do Espírito e a lei do pecado. A lei do Espírito produz vida, a lei do pecado produz morte. É o que ele vai trabalhar então no capítulo 8. Então, claramente. Deixa eu só pegar aqui minha página para mim não me perder na leitura. Pronto. Então, nesse capítulo 8, o que é que Paulo vai trabalhar essa questão da mente, né? A liberdade do poder do pecado, que é mental. É mental. Bom, aí ele vai falar sobre essa questão. Continua aí no 3. Porquanto o que era impossível à lei. O que era impossível à lei? A questão de nos conceder vida. Isso era impossível à lei. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Não que volto a dizer, não era que a lei fosse má, mas ela, sendo espiritual, utilizada pelo homem carnal, terminou a própria carne enfermando, adoecendo a lei. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, aquela ação de Cristo, o justo, recebendo toda a carga do pecado da humanidade, para poder trazer a nós, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que justiça? A lei exigia que,
Se um justo pecou, então um justo ele deve ser ali sacrificado, ele deve pagar pelo erro. E a justiça ela se cumpriu ali exatamente na carne, Cristo, para que nós obtivéssemos então a remissão, o perdão, né? a não penalidade daquilo que a lei exigia, olho por olho, dente por dente. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Volto a dizer, essa inclinação mental. E vai se transformar em prática, vai se transformar em ação, vai se transformar em tudo. Toda a inclinação vai começar por ali, como nós vamos ver mais adiante. Passa aí. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Vamos para Gálatas 5. O fruto da carne, aliás, as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos lá. Começa por duas coisas. Primeiro é a questão obras da carne. Obras, ações. O homem fazendo as ações. E o fruto do Espírito, o fruto ele nasce, é algo natural, é algo de dentro para fora. Então o que é que acontece? As obras da carne são ações que o indivíduo faz. Já o fruto do Espírito são ações na vida dele, que ele sofre aquelas ações, e elas transformam a vida dele. Ao passo que as obras ele quer fazer, as ações do Espírito, o fruto do Espírito, ele não faz, ele deixa Deus fazer, ele sofre aquelas ações, paz, alegria, domínio próprio, mansidão, Então, aquelas 9 virtudes, Deus faz acontecer na vida dele. Qual é a dificuldade nossa como crente de termos uma vida espiritual? É porque nós estamos sempre querendo fazer a coisa acontecer. E não é nós fazermos, é deixarmos Deus fazer. O prêmio não depende de quem corre, o prêmio não depende de quem quer, mas de quem Deus usa de misericórdia. Então, esse é o fator. Às vezes nós temos sede, nós queremos porque queremos. Não é assim, não é assim. Deus vai fazer a coisa acontecer. Eu lembro, quando eu era seminarista da Vermelha, e teve uma conferência de aniversário, o pastor Reginaldo Pires Moreira, ele pediu que eu pregasse lá nessa conferência na Vermelha. E um daqueles dias havia a celebração da ceia. Aí ele chegou para mim e disse: olha, você celebra a ceia hoje à noite. Eu disse: não, pastor, você celebra você mesmo. Não, para você, não, celebra você mesmo. Você é pastor, eu sou seminarista, sou sobreiro de congregação. Porque naquela época havia muito bloqueio. Eu disse: não se preocupe não. Um dia vai acontecer, a coisa vai acontecer naturalmente. E passou aquilo ali, tudo bem, ele celebrou a ceia, preguei tudo. Passou muitos anos, eu nem lembrava mais. E aí eu, agora consagrado pastor, fui convidado para pastorear a igreja da Vermelha. E naquela primeira ceia, quando eu fui celebrar ali, naquele momento, eu me lembrei daqueles anos atrás, quando ali, disse: mas olha.
Então as coisas com Deus, elas acontecem naturalmente, não precisa esforço. É a lã de uma ovelha, ela é tosquiada ali, tudo, fica peladinha, e naturalmente ela não precisa fazer nenhum esforço, né? Aquela lã vai nascer naturalmente. Então, as coisas de Deus são assim. Muitas vezes nós não conseguimos, porque queremos no supetão, na força, queremos porque queremos. Não, não é assim não. Deixa. E no tempo certo, Deus. Não. Tinha um garoto lá o Jaime, aqui Lindomar e Joyce estão lembrados dele, o Moisés. Moisés, pequenininho, aprendendo a tocar violão, e nós estávamos num retiro, e ele estava chateado lá no retiro. Eu fui conversar com ele. O que é, Moisés? Porque ele queria tocar no domingo à noite. E eu perguntei para ele, mas você já está preparado para tocar? Estou. Eu digo, não, rapaz, você ainda não está. Eu não sou músico, eu percebo que você não está. Mas você está num bom caminho, não se preocupe. Continue trabalhando, continue se esforçando. E logo, logo, Deus vai colocar você onde você quer. Demorou pouco tempo, não foi muitos anos. Lá estava o Moisés, agora na linha de frente, musicista ali de primeiro. Enquanto que os outros não tocavam os hinos do cantor, ele tocava tudo direitinho. As coisas acontecem. As coisas acontecem. Continua. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, não pode o crente não ter. E Paulo faz um jogo bem interessante aí. Olha diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que é o Espírito de Deus habita em vós. Aí agora ele já não vai mais chamar o Espírito de Deus, mas o Espírito de Cristo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o que acontece? Paulo, na realidade, esse si no grego é um si real, quando ele se trata da questão de que nós estamos no Espírito. Nós temos o Espírito de Deus. Então não pode um crente não ter o Espírito de Deus. Paulo não está questionando isso aí, ele está afirmando. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Porque aqui continua muitas vezes aquela velha ideia, mas se eu sou crente, por que aqui eu ainda cometo algumas falhas? Paulo, ele fala duas coisas aqui. Uma, que ele diz que Cristo habita em mim. Cristo habita. E o pecado ainda mora em mim. Então há essa luta, e vai haver essa luta. Porque nós temos que entender uma coisa: o nosso espírito, ele já está selado, mas nós continuamos ainda no corpo do pecado, no corpo contaminado. Esse corpo, ele ainda não foi, vamos assim usar a expressão, salvo. Ele não foi tornado incorruptível, imortal. Nós ainda estamos no corpo do pecado. Então vai ser uma luta constante. E o que Paulo vai dizer? O que vai equilibrar ou vencer essa luta vai ser a utilização do seu entendimento, da sua mente. Coloque sua mente, pense nas coisas do alto, pense nas coisas dos céus, pense em Deus, esqueça o mundo, e aí você vai vencer. Então, onde o seu pensamento, para onde o pensamento pender, é como se
se vira a cabeça para cá, o corpo vai para cá. Não, mas se vira a cabeça para cá, o corpo vai para cá. Então, para onde você vai virar a sua cabeça? Joyce? E ela permanece, né, frequentando a igreja, tudo, direitinho, tudo, mas a prática do trabalho não é legal, né? Sim. Então, assim, ela está vivendo em pecado e aceitou a Cristo, e como é que fica a situação do espírito? Ela não está ouvindo? Como é? Sim. O que é que acontece? Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta. O Espírito falando à igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Se tua igreja ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro na tua casa, ceio contigo e tu comigo. É a questão do crente na sua individualidade. É o crente, a individualidade da igreja. Se ele não dá lugar para o Espírito, ele não deixa de ser crente, ele é um crente. Mas só um crente sem gozar desse banquete. É aquele crente que vai sempre derrotado, sempre problemático, cheio. Por quê? Uma das coisas que as pessoas confundem, aqui ó, o que é que ele diz? É paz, é vida e paz. Então Paulo vai trabalhar aqui, ele não está trabalhando questão de riqueza, prosperou, bens e bem, não. Ele vai dizer, olha, vida e paz, é vida e paz. Ele usa muito essa expressão, e no Espírito é vida e paz. A coisa principal no reino é isso aí, ó, é paz. Deixo-vos a paz, João 14:6. Por quê? O acúmulo de bens materiais, esses bens ficarão aqui, e talvez só para ser uma destruição para aqueles nossos que ficam com eles. Nós não podemos levar nada disso. Então o que nós podemos desfrutar nesse mundo aqui, é que Paulo vai trabalhar aqui, ó, é paz, é vida, paz, é vida, ele fica trabalhando esse jogo, dizendo isso aí. Então são pessoas que na realidade não têm paz, não têm satisfação, não têm vida. Eles vivem se iludindo. É a mente cauterizada. E eles sabem. Nós sabemos quando estamos certos, nós sabemos quando estamos errados, eles sabem. E eles têm sede. A sede deles era de ter vida espiritual. E eles até chegam ao ponto de pecar, tem inveja de quem tem vida espiritual, mas não dão o braço a torcer. Continuem. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, agora veja que ele volta a falar que o Espírito é de Deus, na hora de Cristo, de Deus. Aí ele vai dizer, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, ou seja, Deus Pai, né, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, olha isso aqui, não há carne para vivermos segundo a carne. Então não são ações humanas, mas ação divina, ação de Deus. O que somos, onde chegamos, onde estamos, não é por uma ação humana.
não são obras de carne, não se gloria em homem, mas em Deus. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. O que é mortificar as obras do corpo? É ir matando os desejos humanos, os desejos da carne, e deixando que as ações do Espírito. Paulo vai trabalhar muito, a partir de agora, essa questão da mortificação do corpo. Muito mesmo. Continua, Enio, nós vamos até o 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Olha aí, em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Paizinho, Abba Pai, né? Paizinho, uma terminologia aí de carinho, de intimidade, né? Como se fosse paizinho, coisa bem mais íntima. Então, não vivemos pelo temor, ou seja, temor no sentido de medo. É isso que ele vai. Quando nós queremos fazer a coisa na força, termina esse medo, esse temor. E não é por temor. Deus, Ele é nosso Pai. Paizinho, ternura, intimidade, coisa assim. Então, o capítulo 8, que Paulo vai expor, é exatamente isso. É a liberdade que nós temos do poder do pecado. Nós fomos libertos. E muitas vezes fica difícil as pessoas compreenderem assim. Alguns ainda lutam por alcançar a salvação, lutam para conquistar a salvação, mas a salvação não foi uma conquista humana, mas uma conquista de Deus, foi uma dádiva, um presente, e Ele vai trabalhar a partir de agora, se bem que no 8 ele finaliza mais essa questão do pecado, mas ele continua ainda aqui e acolá, batalhando, trabalhando esse fator de que nós fomos salvos pela ação de Deus. E aí ele vai trabalhar agora nos versículos, nos capítulos seguintes, falando sobre isso aí, até traz a figura de Israel também, chamamento de Deus. Continua ainda, joga mais versículos aí. Está congelado, porque está congelado. Isso. Aí no 16, que foi o último versículo que nós lemos, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Algumas pessoas, ainda hoje na atualidade, elas se martirizam, porque elas queriam uma perfeição alcançada pela ação humana. Alguns pais ali da igreja, eles se martirizavam, porque não queria ter sentimentos, desejos. Então, teve deles que até se castrou para não sentir desejo e essas coisas, quando na realidade são sentimentos que Deus colocou no homem, e que nós não temos que fugir desses sentimentos, mas é trabalhar esses sentimentos dentro daquilo que Deus quer, e Deus é que vai, o Espírito é que vai controlar essas questões, não é o indivíduo. Mas muitas vezes o indivíduo ele quer controlar. Um colega, um pastor,
Não, já contei isso aqui para vocês, mas vou contar novamente para ver se se encaixa bem com o que eu quero falar. Nós fomos, muito tempo atrás, era da ordem dos pastores, famílias, tudo em Parnaíba. E eu sei que teve uma manhã, no sábado, que foi livre para nós irmos à praia. E aí fomos, né, os pastores, suas esposas, filhos. E lá eu estava na praia com esse pastor sentado, esse colega, e ele disse: rapaz, eu não gosto de praia. Eu pergunto: mas por quê? Pensando que é por causa da questão da pele, né, queimava a pele. Aí ele foi se... Mas é porque ele disse que não conseguia se controlar, vendo aquelas mulheres de biquínis e tudo e tal. Aí eu não entendi como ele não conseguia, ele não ia à praia. Eu comecei a trabalhar com ele. Mas tu vem fazer o que na praia? Aí eu disse para ele: ó, eu, por exemplo, o que eu venho fazer na praia? Eu fui dizer: eu vou fazer isso, né, porque eu jogava bola e tal, e etc, etc, etc. Eu digo: olha, do jeito que aquela mulher grande ali, é aquela mulher pequena ali, mesma coisa, o que aquela tem, aquela faz. Comecei a conversar com ele, né? Eu digo: olha, é a tua mente, é onde tu está colocando a tua mente. Se tu coloca a tua mente, olha, eu vou à praia, tomar um sol, jogar uma bolinha, comer um camarão e tal, e tu for ver, já que aquela mulher, aquela outra, pronto, tu vai. Eu comecei a trabalhar, conversar com ele. Passou muitos anos, já na Vermelha, e ele foi uma excursão conosco, em Camusim. Aí ele me chamou para conversar, e eu nem sabia. Ele disse: mas eu quero te agradecer muito. O que foi? Tu lembra daquela vez, nós estávamos em Luiz Correia e tal, ele disse: olha, a partir daquela minha conversa contigo, eu fui trabalhar a minha mente. Graças a Deus eu me libertei daquilo ali. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma. É a questão da mente. Francílio. Pastor, eu lembro no passado, assim que eu entrei aqui na PIB, eu passei um bom tempo vivendo num pecado que eu não conseguia me libertar. E eu falei com você, falei com alguns irmãos aqui na igreja, e para mim me libertar, eu tentei de tudo, né? Eu mesmo por conta, tentei fazer muita coisa que pudesse me libertar, e eu não conseguia. E você falando aí na questão que quem faz a obra é Deus, quem nos liberta é Cristo. E assim, eu comecei a mudar a minha mente em relação a isso. Eu comecei a entregar ao Senhor em oração, falando a Deus o que eu queria, e que Ele fizesse do jeito que Ele queria. E o tempo foi passando, e eu consegui me libertar do pecado que eu não consegui me libertar eu querendo. Muitas vezes, nós, cristãos, temos pecado e queremos ser mais forte, queremos ser forte para poder se libertar. Tipo assim, eu peco fazendo isso, mas eu vou lutar com minha força, eu não vou pecar. E você termina caindo naquele pecado. Então, a melhor forma é essa daí mesmo, você se entregar ao Senhor de verdade, e que Ele liberta. Eu creio assim. Isso. Então, o que Paulo vai trabalhar ainda no final do capítulo 8, indo até o versículo 39, principalmente ali do 30, do 31 a 39, que vem aquela: quem nos separará do amor de Cristo? Será a morte e tal. Depois nós vamos comentar um pouco mais sobre aquela. Então Paulo, ele vai dar uma garantia, ele vai dar uma confiança, ele vai dizer: olha, você é filho de Deus, e não é pelo fato de você ser assim, ou tal, que Deus vai te amar ou deixar de te amar, não. Você já é mais do que vencedor, Ele já te ama. Então não é o que você vai fazer ou deixar de fazer que vai fazer com que Deus te ame. Porque uma ideia de muitos crentes novos é assim: ele vai se fazer uma pessoa amável diante de Deus. Então ele vai batalhar, ele vai
zelar da vida cristã dele, para que Deus possa amá-lo, para que Deus possa gostar dele. Então ele tem essa visão. Então, qualquer falha que ele cometa, ele fica então indignado, ele não consegue se perdoar, porque eu falhei diante de Deus, o que é que Deus está pensando de mim? Ele tem aquela imagem de que Deus está pensando nele, Deus está pensando que eu sou um fraco, Deus está dizendo, ora gente, Deus conhece você, sua estrutura, e não é o que eu vou fazer, o que eu vou agradar a Deus, não. Então Paulo, ele pega dizendo, olha, não é a morte, não é isso, não é você, não é ninguém, você já é mais do que vencedor, porque Cristo venceu por ti. Você não é vencedor, não é porque você venceu, não, é porque Cristo venceu por você. Então ele vai trabalhar isso aí, ele tenta confortar ali a igreja a respeito disso. Isso é muito interessante, é muito importante o crente saber, porque nós às vezes vivemos esta vida querendo agradar a Deus, querendo nos tornar perfeitos. Não, Deus ele conhece a minha fraqueza. E como eu posso agradar a Deus? Sendo sincero para Ele, ou com Ele, em relação aos meus sentimentos, as minhas fraquezas. Porque nós, seres humanos, principalmente, não sei, mas na nossa cultura Brasil, nós não podemos falar das nossas fraquezas. Se você falar das suas fraquezas, não podemos falar. E Deus, Ele conhece as nossas fraquezas, e Ele quer que nós falemos de fato da nossa fraqueza para Ele. E é isso que Paulo vai dizer. Você é vencedor, não é porque você é forte, não. É porque mesmo na tua fraqueza, Cristo morreu por ti. Vai trabalhar isso aí. Né? Pois bem, irmãos, vamos para casa. Eu vou passar as folhas para vocês no grupo de WhatsApp da igreja. Eu vou passar no Word mesmo, aí você